Olá pessoal, como já sabem, eu no canal gosto sempre de ver aparelhos multimédia, ou seja, tudo que seja direcionado para lazer, para nos distrairmos, quer sejam boxes, quer sejam projetores, quer seja televisões, soundbars, ou seja, eu gosto sempre de estar neste meio. E hoje trago-vos este aparelho da Ultimeia, que à primeira vista, como vocês podem ver pelo desenho, isto parece quase um giradiscos, ou seja, parece que podemos pousar aqui um disco vinil e que ele vai tocar música. No entanto, eu sei porque é que esta marca puxou este design, porque as marcas têm de se diferenciar sempre em alguma coisa e às vezes puxam assim um design um bocado diferente e adicionam funcionalidades que vocês não veem muito em certos tipos de aparelhos, também para vocês pensarem, eu também posso utilizar o aparelho para isto. E é como eu estava a dizer, este design faz muito puxar os giradiscos, isto serve para tocar música, ou seja, vocês podem utilizar este aparelho como uma coluna Bluetooth. No entanto, a utilização real deste aparelho é ser um projetor. Este é o projetor Ultimeia Apollo P40 e a marca, para se diferenciar de outras marcas, tentou dar mesmo aqui uma solução que em termos de design nos pode levar a pensar nisso, que isto é um aparelho de música. Em relação a isso, o que é que eu vos tenho a indicar? Este projetor é um projetor 1080p, é um projetor LED, é um projetor que já faz a focagem automática, ou seja, vocês apontam isto para uma parede e ele faz logo a focagem e tenta também ajustar a imagem para ficar num retângulo perfeito. No entanto, eles pensaram aqui numa funcionalidade ligeiramente diferente, não são todos os projetores que fazem isto, que é a questão de nós podemos ligar ao nosso smartphone por Bluetooth, podermos desativar a parte da projeção e passamos a ter aqui uma coluna Bluetooth. É claro que não serão muitas pessoas que vão utilizar esta funcionalidade, no entanto, para quem vir isso como uma mais-valia, pode ter certeza que assim tem um projetor em que vai para qualquer lado e consegue projetar, ou está em casa e consegue projetar, e também pode desativar a parte da projeção e ter uma coluna para tocar música. Podemos ver que isto é um aparelho 2 em 1. Claro que podemos pensar que todos os projetores são colunas Bluetooth, porque nós podemos ligar então o nosso aparelho ao projetor e pôr a dar uma música, mas vai estar a projetar, vai estar a desgastar a lente desnecessariamente. Neste caso, nós podemos desativar a lente, não desgastamos a lente e podemos utilizar só a parte do som. É claro que com isso, em termos de som, temos aqui um aparelho que eu acho que até tem um som acima da média para este tipo de projetores. Mas pronto, já passamos a parte que é diferente dos outros projetores. Agora vamos falar do que é mais semelhante. Em relação a este projetor, então é um projetor que funciona em 1080p, não vai reproduzir conteúdo 4K, vai reproduzir sempre conteúdo em 1080p, ou seja, nativamente todo o conteúdo em 1080p. Projeta perfeitamente para telas de 100 a 120 polegadas. No entanto, isto é um projetor que não tem luminosidade suficiente para ser utilizado durante o dia. Vocês vão ter que utilizar sempre este projetor com a sala às escuras. E aí é que vocês conseguem usufruir ao máximo do projetor. Em relação ao resto das características, nós temos duas portas USB em que podemos ligar pens por USB com ficheiros. Em relação à reprodução do conteúdo, será um bocado limitada comparativamente com outros projetores que eu já vi no passado. Ou seja, ele reconhece legendas, reconhece H264 e H265. O problema é às vezes com o tipo de áudio. Ele só reconhece áudio estéreo. Se vocês puserem aqui algum ficheiro com DTS, com Dolby Atmos, vai-vos sair sem áudio. Portanto, em relação à reprodução local, depende do que é que vocês querem reproduzir. O que eu recomendo sempre mais nestes projetores é vocês ligarem alguma coisa por HDMI. Ou seja, ligarem uma pen Android, uma box Android, e aí ficam com um projetor com um sistema operativo que realmente dá para reproduzir o que vocês quiserem. Tirando isso, se vocês quiserem reproduzir diretamente no projetor, só podem reproduzir então por pen, ou então podem ligar o vosso smartphone, independentemente de ser iOS ou de ser Android, podem fazer o cast para o projetor, ele tem um Wi-Fi, portanto podem sempre utilizar essa funcionalidade. Eu acho que não é tão perfeita como terem alguma coisa ligada por HDMI. No entanto, também podem fazer isso. Passando agora para as características principais que é o que também interessam neste tipo de projetores. Em relação à imagem, eu acho que a imagem é bastante nítida e tem uma boa reprodução de cores. No entanto, em relação às cores e em relação ao tipo de projeção, vocês não conseguem fazer ajuste para fazerem aqueles pequenos tweaks de melhorarem a nitidez, de melhorarem, de poderem alterar um bocado as cores. Aí vocês não conseguem fazer isso. Os únicos ajustes que vocês conseguem fazer neste projetor é em termos de focagem, ou seja, ele faz a focagem automática. No entanto, vocês manualmente podem sempre fazer uma focagem para ficar mesmo no ponto. E depois tem a parte do ajuste trapezoide. Se vocês tiverem um projetor mais para a esquerda ou mais para a direita, ou mais para cima ou mais para baixo, conseguem sempre fazer também esse ajuste manual para o projetor ficar com o retângulo perfeito. Ele tenta sempre fazer estes ajustes todos automaticamente, no entanto, nós manualmente conseguimos fazer isso. Portanto, em relação à parte da imagem, tirando estes pequenos detalhes, eu acho que ele tem uma boa qualidade. Em relação ao som, também eu acho que está acima, porque podem usar o projetor
para ser uma coluna. Em relação também ao ruído, não faz muito ruído, a ventoinha é relativamente silenciosa e se vocês tiverem o áudio a dar, aí não vão notar nenhum ruído. Claro, como sempre, como todos os projetores, isto tem uma saída de áudio por jack, que eu aconselharia sempre vocês depois ligarem umas colunas estéreo à frente da tela para ficarem com um áudio mais diferenciado e um áudio mais estéreo. Nunca se podem esquecer que, apesar de termos duas colunas, as duas colunas estão dentro do projetor, portanto o áudio estéreo não se nota sempre tanto porque as colunas estão muito próximas. Mas isto é o mais habitual em todo tipo de projetores. Em relação ao preço, estamos a falar aqui de um projetor que andará à volta dos 250 a 300 euros, portanto também é um patamar que não é demasiado caro, mas já não é muito barato. Mesmo assim, isto é aquele tipo de projetor que eu recomendo para quem já está à procura de um projetor para utilizar todos os dias e quer ter uma boa imagem. Claro que nós podemos ir sempre para projetores mais baratos, mas por norma o que eu tenho reparado nos mais baratos é que a focagem não é tão boa em todos os pontos. Ou seja, este projetor em termos de focagem eu acho que tem uma focagem muito boa. Tudo depende, claro, do vosso orçamento, mas o que devem ter em conta é que aqui ficam a ganhar um projetor que tem uma boa imagem, tem uma focagem automática, tem uma boa nitidez, não ficam só com uma parte do monitor mais nítida e outra menos nítida, ele consegue compensar bem, consegue ter boa qualidade de imagem. Tem também uma coluna Bluetooth aqui, possibilidade de ligar o telemóvel por Wi-Fi, quer seja iOS, quer seja Android. Portanto, do ponto de vista de ser um projetor completo, é completo. Aqui terão sempre mais partido se vocês ligarem depois por HDMI ao vosso computador, ou como eu digo sempre, uma pen ou uma box, e aí conseguem sempre usufruir muito melhor e também não vos ocupa muito mais espaço. Este projetor vai ser uma mais-valia mesmo para quem também vê que a parte de o utilizar como uma coluna pode ser interessante e não precisa estar a comprar uma coluna à parte para às vezes ouvir música, pode ativar o projetor, desativa a imagem e consegue utilizar dessa forma. De resto, está dentro do patamar de preços de projetores deste género, ou seja, acima destes projetores a irmos para projetores DLP, que são mais caros, claro, são melhores, mas agora tudo tem a ver com o vosso orçamento. Dentro dos projetores que têm projeção LED, este está no patamar superior, ou seja, está aqui no limite de preço dos 250 a 300 euros. Acima disso vocês já começam a arranjar alguns projetores. No entanto, se calhar os projetores DLP que arranjam no patamar um bocado acima deste são 720p. Este ainda é 1080p, portanto consegue ter uma projeção um bocado melhor. Se querem ir para projetores DLP 1080p, aí se calhar já tem que ir para o patamar dos 500, 600 euros. Portanto, como podem ver depois, claro que quanto mais conseguirmos investir, melhor vai ser a imagem e melhor vão ser os resultados. Agora, para projetor para utilizar todos os dias, com as características que tem, eu acho que ficam muito bem servidos. Melhor, só se forem mesmo para um projetor DLP. Pior, claro que podem ir sempre para pior e poupam aqui algum dinheiro. No entanto, se querem utilizar todos os dias, isto já é uma solução que vocês podem ter em conta. Eu costumo ver muitas soluções no canal, vocês depois podem comparar com outros. Tento sempre fazer os testes de forma igual, de projetar na mesma tela, com mais ou menos o mesmo tipo de conteúdo, que é para depois vocês poderem ver um vídeo e ver outro. No entanto, comparativamente com este, o último que eu vi que seria mais ou menos semelhante seria o da Wambo, o Wambo TT, que seria um projetor mais ou menos semelhante a este em termos de preço e em termos de características. Pois é uma questão de ver se preferem ter um projetor que tem a possibilidade de reproduzir Netflix diretamente ou se preferem ter um projetor que tem a possibilidade de ser utilizado como uma coluna. Portanto, depois é uma questão sempre de balancearem e verem o que é que se adequa melhor para vocês. No entanto, do que toca ao que eu testei, este projetor acho que está aqui num bom patamar e quem o comprar vai ficar muito bem servido. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Negative